Quer saber como é que você faz para o seu conteúdo bombar e gerar conversão de clientes? Nesse vídeo aqui eu vou te dar uma técnica que eu utilizo na Tactus em 3 passos para você ter resultados. Então preste atenção nesse vídeo e já põe o seu dedo no like aqui, porque isso é importante para mim. Vamos lá, primeiro passo, tá aqui ó, anotadinho aqui, primeiro passo. Você vai definir qual que é o público que você quer atingir. Toda a sua estratégia, ela vai ser em prol desse público que você quer atingir. Que tipo de assunto poderia interessar esse público e que seja um assunto estratégico para conversão de clientes? Não dá para você colocar essa técnica num assunto aleatório. Tem que ser um assunto, por exemplo, que seja estratégico para conversão de clientes. Então, por exemplo, nós pegamos muitos assuntos relacionados à redução tributária, a evitar problemas com o fisco, a regularização de ganhos, ou seja, a gente analisa quais são as dores que o nosso público tem e estabelecemos conteúdos estratégicos para poder utilizar essa técnica. Então esse é o primeiro passo que você vai seguir. Segundo passo, você vai produzir um conteúdo estratégico. Eu até anotei aqui algumas características desse conteúdo. Primeiro, um conteúdo autoral, ou seja, não vai ser um conteúdo que você vai pegar de um terceiro, ou um conteúdo que você vai utilizar que foi escrito por alguém. Por que autoral? Porque não vai fazer sentido você pegar um conteúdo que não foi feito estrategicamente para você fazer uma estratégia de conversão com essa técnica que eu vou te falar. Então, o ideal é produzir um conteúdo seu. Na produção desse conteúdo, você precisa ter uma copy que vai ajudar esse processo de conversão. A copy é uma escrita persuasiva. Você precisa escrever esse conteúdo pensando especificamente nessa conversão. Você precisa acrescentar valor para o seu público, ou seja, não é um conteúdo para vender, é um conteúdo que vai ajudar o processo de venda. É diferente. Agrega valor ao público, mas você vai especificamente escrever esse conteúdo de forma, por exemplo, que ele ajude um processo de conversão. Tem que ser um conteúdo extenso, porque você vai trabalhar em diferentes partes desse conteúdo ali com CTAs, ou seja, Call to Actions, ou seja, você vai estruturar esse conteúdo, vai escrever um conteúdo talvez 2.000 palavras, seria um tipo de conteúdo bem bacana. A gente chega a utilizar conteúdos até mais extensos que isso. E aí nós colocamos os parágrafos certinho, vamos colocando imagens nesse conteúdo, nós vamos trabalhando estrategicamente esse conteúdo para levar a um processo de ação. E aí, consequentemente, nós utilizamos talvez um banner, alguma coisa, com uma call to action para poder então facilitar um processo de conversão. Então, ou seja, trabalhar especificamente isso. Se você puder trabalhar um vídeo embedado nesse conteúdo, que é uma outra coisa que também nós fazemos, é algo que também dá muito resultado. Porque às vezes a pessoa não consome o conteúdo escrito, mas ela assiste o vídeo. Como é que a gente mede isso? Eu consigo avaliar o tempo de permanência das pessoas naquele conteúdo. E consigo também avaliar com ferramentas o scroll, ou seja, se a pessoa está descendo o conteúdo que foi preparado. Então, quanto mais maneiras você der dentro desse conteúdo para ajudar o processo da pessoa consumir esse conteúdo, vai ser uma grande diferença. Então tem que tornar esse conteúdo agradável. Por isso que eu falei que você não vai usar um conteúdo de terceiros, tem que usar um conteúdo seu. Pode contratar uma redatora, alguém que faça esse conteúdo para você. Se você tem uma agência, você pode pedir para a sua agência fazer esse conteúdo, só que você não pode deixar a agência trabalhar sozinha, você tem que trabalhar em 4 mãos. Só para você ter uma ideia, na Tactus, esses conteúdos eles saem da minha mente, assim, da minha cabeça, da minha estratégia, esses conteúdos eles começam. E aí eu passo a ideia para a redatora, dou toda a fonte de referência que ela vai construir aquele conteúdo e dou para ela como é que tem que ser essa construção, né? Que tipo de linguagem, que tipo de copy nós vamos utilizar. Isso já está bem alinhado com ela. Ela constrói esse conteúdo, vai para a pessoa que vai fazer a revisão desse conteúdo que foi construído. Aí ela faz uma prévia de publicação desse conteúdo lá no blog, passa para eu reler o conteúdo que foi construído, para poder validar as imagens que foram utilizadas, para ver se as call to actions estão de acordo, e aí depois de validado, eu passo para o terceiro item, para o terceiro passo, que é fazer o processo de distribuição. Comece distribuindo esse conteúdo
nas suas redes sociais. Você pode usar LinkedIn, você pode usar o seu Facebook, você pode usar o seu Instagram, você pode usar o Instagram da sua empresa, enfim, você vai distribuir esse conteúdo. Como é que eu vou colocar, por exemplo, no meu Instagram, se eu tenho menos de 10 mil pessoas, eu não consigo colocar o arrasta para cima. Então, por exemplo, você pode colocar esse conteúdo lá na sua bio, vai ser um passo um pouco mais longo, você coloca o link na sua bio e aí a pessoa pode acessar o link da bio, por exemplo. Ou se você partir para um processo de patrocinado, aí você consegue colocar então um link. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar uma campanha de envolvimento. Você faz a publicação, cria uma campanha de envolvimento e aí essa campanha de envolvimento vai fazer com que esse conteúdo seja entregue para as pessoas que podem se envolver com ele. Só que você tem que selecionar o público, tem que fazer a seleção de público específico. Se você tiver muita gente que te segue, você pode fazer essa campanha primeiro para o público que te segue, faz uma outra campanha paralela para público frio, para público que não te segue, mas que tem interesses que estão alinhados com esse conteúdo, ou seja, precisa ter um pouco mais de conhecimento para fazer um tráfego, ainda que seja simples, mas precisa ter para você fazer isso. Paralelamente também, você pode fazer uma campanha de tráfego, e aí você vai fazer especificamente essa campanha buscando os cliques efetivamente na página onde está postado esse conteúdo. Aí fazendo isso, você vai então melhorar ali a abrangência do conteúdo. O que você precisa entender? Você não sabe que tipo de conteúdo vai converter ou que vai ajudar no processo de conversão, você precisa testar diferentes formas de você fazer essa estratégia de 3 passos. Por exemplo, entender que você tem que investir um dinheiro em cima. Quanto que eu posso investir, Anderson? Talvez se você investir R$200 na parte de divulgação, ou seja, da distribuição desse conteúdo, já vai te ajudar você ter ali algum tipo de resultado. E você vai testando o que faz sentido. Se tiver algum processo de conversão que está fazendo sentido, você pode investir um pouco mais. Eu já tive conteúdos bons que ajudaram o processo de conversão, que eu cheguei a colocar R$3.000 somente numa única postagem, na distribuição de uma única postagem, de um único artigo. Por quê? Porque foi um conteúdo muito estratégico que estava dando resultado. Mas também já cheguei a investir. O mínimo que eu investi, vamos colocar na Tactus, se a gente tivesse no mínimo uns R$200, R$300 para testar. Então eu já cheguei a investir, por exemplo, o mínimo também. Só que aí eu vou entendendo, eu vou analisando como é que as coisas estão gerando resultado para entender se vale a pena eu botar mais dinheiro ou não, tá bom? Vou fazer um resuminho aqui para você poder entender. Então, primeiramente, definir o seu público. Depois que você definir o seu público, para quem é que efetivamente esse conteúdo se aplica, você vai fazer esse conteúdo autoral para você utilizar estrategicamente, para que você possa preparar esse conteúdo. Depois, você vai pegar e vai trabalhar o aspecto de distribuição, apostando na distribuição orgânica, mas também apostando na distribuição paga. Testa isso, começa a fazer isso estrategicamente, faz alguns testes diferentes de diferentes conteúdos que com certeza isso pode te ajudar, tá bom? E nos finais de semana eu abro para perguntas e você pode perguntar no meu Instagram o que você quiser, que eu vou ajudar você a ter resultados dentro do marketing contábil. Fez sentido para você? Não comentou ainda? Deixa o seu like, deixa aqui, tamo junto, até a próxima.